Olá, a partir deste momento está com Saúde em Jogo, na Bola TV. E hoje para falarmos de otite serosa, a causa mais comum da surdez infantil. Antes de apresentar o meu convidado, vamos fazer um enquadramento. A otite serosa é a causa mais frequente dos casos de surdez infantil. Esta consiste na presença de líquido seroso por detrás do tímpano no ouvido. Ao aparecer, não se sentem sinais inflamatórios, apenas sensações de ouvido tapado, diminuição da audição ou uma dor ligeira. As causas podem ser variadas, desde uma inflamação crónica da mucosa do ouvido, em resposta à presença bacteriana, disfunção entre o ouvido médio e o aparelho respiratório, ou episódios infecciosos. As causas são várias: pais fumadores, aleitamento na posição deitada ou até a frequência do infantário. Havendo otite serosa na criança, esta deve ser encaminhada para uma consulta de otorrinolaringologista para fazer exames e avaliar a sua situação. Hoje no Saúde em Jogo vamos falar de crianças e de uma patologia relacionada com a audição, denominada otite serosa. O meu convidado, Armin Moniri, otorrino e diretor clínico adjunto do Hospital de São Gonçalo, em Lagos, vai explicar tudo sobre esta patologia, para a qual existe atualmente inovações ao nível de tratamento e inovações importantes. Bem-vindo, doutor. É um prazer tê-lo aqui connosco. A primeira questão: o que é isto da otite serosa? É uma otite onde há muita cera nos ouvidos ou nem por isso? Nem por isso. Muito obrigado pela pergunta. Porque muitas vezes na língua portuguesa, uma vez que fala-se de cera e otite serosa, às vezes poderá ficar um bocado de confusão. Claro. E antes de começar a falar sobre patologia da otite serosa, acho que pode ser interessante falar um bocadinho sobre a anatomia do ouvido, porque isso já logo ajuda-nos a perceber o que é a otite serosa em comparação com cera. O ouvido consiste em três partes. Uma parte externa, que é já o ouvido externo, basicamente, é a orelha, que nós vemos visualmente, é um canal, e no fundo temos o tímpano. Esta parte é revestida pela pele. E esta parte aqui é onde nós temos produção de cera, que basicamente funciona como se fosse vaselina do corpo. E logo é transferido gradualmente para fora, é expulso para fora. E faz uma função de hidratar a pele lá dentro. Qualquer tentativa que nós fazemos de tirar cera para fora, com, por exemplo, com ganchos, com cotonetes, é completamente errado. Pois, já fica a informação que não devemos fazer com nada, não é? Não devemos utilizar nenhum utensílio, seja ele qual for, nem cotonetes. Nem sequer o cotonetes. E infelizmente em Portugal até vendem cotonetes pediátricos, que também são completamente errados. Nós aconselhamos usar o cotovelo para limpar os dentes, para simplificar. Mas há alguma... Já agora, já estamos a sair um bocadinho do tema, mas é importante também falar disso. Com o que é que se deve limpar os ouvidos? Com nada? Por norma, com nada. Agora, se houver um excesso de cera, podia-se apostar em produtos que são baseados em óleo. Isso é também uma coisa que já existem no mercado. Existem no mercado. Por exemplos são Otovel Aqua, Otovel Cera, que são baseados em óleos vegetais, que são completamente seguros, para basicamente fazer a cera ficar um bocadinho mais mole e este transporte ficar facilitado. Mas, de um modo geral, não é necessário usar nada. Não. Sobretudo, objetos mecânicos são completamente proibidos. Essas são completas. E ir ao otorrino para fazer uma limpeza aos ouvidos, sim ou não? Isso, ir ao otorrino, sim, porque nós usamos métodos não muito invasivos. Por norma, usamos, digamos, sob visão microscópica, poderá ser aspiradores, poderá ser os nossos ganchos, não é? Para usar, mas tudo sob visão microscópica para não danificar o ouvido. E é profissional, e aí quem é profissional é que sabe, não é? É que sabe. Doutor, vamos então agora falar da otite serosa e a diferença é de som, porque em termos de escrita é diferente, não é cera com C curvo, serosa não é cera com C curvo, é com S, e portanto aí já há uma diferença entre o serosa e a cera. Vamos falar da otite serosa e eu ia lhe perguntar primeiro se a otite serosa é uma patologia que atinge só as crianças. Não, mas principalmente crianças. Agora, seguindo com o nosso percurso anatómico, atrás deste tímpano, chegamos ao que chama-se ouvido médio. O ouvido médio já é uma parte interna do corpo onde temos um revestimento que é mucosa, como se fosse o nariz. Esta mucosa tem uma secreção natural de fluidos, de líquidos, que logo tem que ser drenado para fora, através de um tubinho de drenagem que nós chamamos de trompa de Eustáquio. E o problema em crianças é que este tubinho não está completamente desenvolvido, é um bocadinho mais curto, é um bocadinho mais horizontal e também mais estreito. Daí também que não funciona perfeitamente bem. Daí também a acumulação de líquido atrás do tímpano e o que causa uma diminuição na mobilidade do tímpano e nos ossículos.
Ok. E, portanto, o que é que se pode fazer numa situação dessas, quando isso acontece? Quando isso acontece, a Comitê Internacional aconselha principalmente fazer uma vigilância ativa durante 3 até 6 meses. Durante este tempo, também é possível aproveitar de manobras de autoinflação ou autoinsuflação em português que podem ajudar a acelerar a recuperação espontânea desta doença. Pronto, portanto, nem sempre a otite serosa leva à surdez. Isto é importante, nem sempre. Não, eu até prefiro não usar a palavra surdez, falar falta da audição, porque isso poderá causar uma falta ligeira até moderada da audição, que por norma é reversível. Depende do tempo. Agora, a situação torna-se um bocado complicada se temos a doença em ambos os ouvidos durante meses ou anos. Obviamente, as consequências desta condição serão atraso em desenvolvimento da fala e dificuldades na aprendizagem e desenvolvimento da língua. E nestes casos temos que fazer alguma coisa ativamente para ajudar a criança para melhorar a qualidade de vida. Ok, e então vamos agora, os pais que estão lá em casa, muitos deles podem estar neste momento a pensar, então quais são os sinais a que devemos estar atentos para que possamos intervir se for o momento? Os sinais principais são sinais de falta da audição. Muitas vezes as crianças podem dizer ou em certas situações de querer, por exemplo, subir o volume da televisão. Muitas vezes os próprios infantários podem estar atentos, os professores podem avisar que aqui há alguma dificuldade na aprendizagem, atraso no desenvolvimento da fala. Contudo, quando em dúvidas, uma vez que estamos a falar de uma doença que é muito, muito comum, falar com um especialista para ver com os nossos métodos, que poderá ser com microscopia, com otoscopia e, eventualmente, fazer exames complementares. Em que idades é que esta patologia aparece mais? Há alguma idade específica, doutor, ou não? Pode aparecer em qualquer idade? Sim. Esta doença, como podem imaginar, foi estudada durante muitos, muitos anos e os dados internacionais mostram que a doença culmina entre 1 e 4 anos de idade e depois disso fica menos frequente. A razão disso também é que a trompa de Stauch está em desenvolvimento. A única cura que existe para a doença é, de facto... A cirurgia. Não, o crescimento da criança. O crescimento da cirurgia. O crescimento da criança. Cirurgia, não. Existe um método cirúrgico. O método cirúrgico, temos de ter algum cuidado com a cirurgia, porque, de facto, é eficaz para melhorar a condição naquele momento. Contudo, passado alguns meses, os tubinhos que nós colocamos sob anestesia geral são expulsos e a doença poderá voltar. O que é que, um facto, em 1 em 5 crianças têm que ser reoperadas, se for necessário. Novamente. Ainda bem que falou disso, da cirurgia, porque, de facto, agora é que entrou o senhor mesmo. O doutor é o responsável por uma técnica nova que apareceu, penso eu, recentemente, há pouco tempo, e que vem aqui inovar, de alguma maneira, todo este percurso, impedindo mesmo, em alguns casos, de se chegar à cirurgia. Que técnica é esta que o senhor inventou e que está a ser levada a cabo agora, juntamente com o Hospital Sueco, segundo me parece? Conte-nos tudo. Sim. Esta técnica, este método, foi desenvolvido em colaboração com a Universidade de Sahlgrenska, Universidade de Gotemburgo, e o curso de Medicina, Universidade do Algarve, onde nós tentamos, basicamente, fazer possível, numa população pediátrica, de fazer manobras simples de compensação para tentar drenar o líquido e abrir a trompa de Eustáquio. E as próprias técnicas e métodos foram descritos mais que 3 séculos atrás. A dificuldade... O método já existia? O método já existia. O difícil era fazer isso em crianças pequenas. Ora bem. E então, o que é que vocês descobriram? Isto, pronto, baseado de meu conhecimento de crianças, que elas gostam de fazer uma coisa que parece um jogo e também tem que ser simples tecnicamente para ser utilizado, porque estamos a falar de crianças de 1, 2, 3 anos de idade e não pode ser doloroso. Para conseguir repetir isso se for necessário, eu criei um peluche, um dispositivo que é tapado com um peluche, tem uma parte de máscara, fica adaptado à cara da criança, tapa o nariz e a boca. E é suficiente para a criança inalar, respirar lá dentro e já faz este tipo de compensação automaticamente. Qual é o processo, em termos anatómicos, qual é o processo que de facto possibilita, de facto, a solução desse problema? Sim.
Como nós falamos sobre a trompa de Eustáquio, que não está a funcionar muito bem nesta idade pediátrica. E lá também podemos, com estas manobras que já foram descritas há mais que 3 séculos atrás, fechar o nariz e tentar aspirar contra estas narinas fechadas, o que é que causa um estalo nos ouvidos. Neste momento estamos a abrir a trompa de Eustáquio e estamos a forçar o ar a entrar no ouvido e já estamos a arejar o ouvido médio para drenar tal líquido que está preso lá dentro. Portanto, isso resolve de facto muito esta situação. Sim, em grande escala. Nós sabemos já desde há muito tempo que esta manobra resolve o problema. O problema foi sempre conseguir fazer isso numa população pediátrica. Como é que está a ser a receptividade dos mais pequenos? A receptividade é grande, sobretudo os pais também apreciam ter um método que não é invasivo, não implica anestesia geral e não tem complicações conhecidas. Basicamente, a pior coisa que pode acontecer é que poderá não resultar em certa porcentagem. O doutor tem feito experiência já, portanto já há muita gente, muitos miúdos que foram submetidos a esta experiência. Como é que está a decorrer todo este processo? Nós fizemos durante o meu doutoramento, durante 8 anos, testamos este dispositivo e desenvolvemos o dispositivo cada vez para ficar mais fácil a utilização e também aumentar a eficácia. E também ver, de facto, se havia algumas complicações associadas com isso. E nós, nos estudos que realizamos, incluímos as crianças que já estavam na lista de espera para serem operadas. E notamos, de facto, que 80% das crianças ficavam bem de tal maneira que podiam, eventualmente, evitar cirurgia. 80%? 80% saíram da lista de cirurgia. É muito bom. E diga-me uma coisa, quantas crianças é que já testaram em Portugal? Que já foram submetidas a este processo? Cerca de 200 crianças. O método é obviamente novo e está na fase inicial de comercialização. Por esta razão, a experiência ainda é limitada, mas podemos dizer com bastante de confiança que o método funciona. Uma certa percentagem de crianças que parece ser superior a 50%. 50%? Sim. No nosso estudo foi a 80%, mas estamos bastante confiantes porque repetimos o estudo várias vezes e chegamos mais ou menos a estes dados. Quando é que o método entra, portanto, quando é que fica disponível, de um modo geral, quando é que é comercializado, digamos assim? Esta técnica já está na fase inicial de comercialização. É fabricado por uma empresa sueca e vai entrar no mercado europeu dentro de algumas semanas. Dentro de algumas semanas, então estamos mesmo em cima do acontecimento. Isso vai ser bom, portanto o peluche terá várias cores ou não? Ou será só de uma cor? A empresa optou por sapo, que é verde. É um sapo e, portanto, é verde, portanto será verde, mas poderá vir a mudar com o tempo em outros animais. Doutor, diga-me uma coisa, relativamente à questão do otorrino em geral, os portugueses cuidam bem dos seus ouvidos ou nem por isso? E eu acho que cuidam bem demais. E lá está o problema. Estão muito enfocados nos ouvidos e usam muitos dispositivos mecânicos diferentes para tentar limpar o ouvido. O que é que de facto não é necessário. É a tal história, não é? Limpar demais acaba por ter um efeito contraproducente em todo este processo, não é? Exatamente. E em relação ao otite serosa também, eu quando comecei a fazer este estudo em Portugal não consegui obter dados estatísticos, dados epidemiológicos sobre quantas crianças que têm esta doença em Portugal. Daí também, em colaboração com o Hospital São Gonçalo de Lagos e, mais uma vez, curso de Medicina, Universidade do Algarve e Universidade de Porto, iniciamos um estudo que está a decorrer e até agora foram incluídas mais que 400 crianças, 400 famílias que optaram por participar neste rastreio para ver qual é a prevalência da otite serosa. E, de facto... E a que conclusões é que chegaram, se é que já têm conclusões? Sim, até agora notamos que 38% dos ouvidos que foram examinados apresentam otite serosa. O que é que condiz 38%? 38%. É muito, não é? É muito. É muito. Isto significa o quê? Há alguma explicação para isso acontecer? Nós sabemos que a prevalência pontual desta doença depende da estação. Por exemplo, na estação de inverno há mais crianças que têm constipações e nos infantários contaminam-se uma a outra. Daí também é normal ter este tipo de prevalência. Claro. Agora, também é importante saber que a otite serosa não é uma condição perigosa. Muitas vezes tem uma resolução espontânea, mas uma vez que fica descoberta, é muito importante ser seguido por algum especialista na área para ver, de facto, se fica resolvida. Porque, uma vez que é uma otite silenciosa também, podemos ter uma criança que está a ouvir mal durante meses e anos sem ter nenhum tipo de tratamento. Habitualmente, nas escolas é que não por isso, não é, doutor? Os professores, se calhar, é que muitas vezes percebem também o problema de não ouvirem bem, não é? Poderão fazer, mas nós podemos dizer que este é equivalente de ter algodão num ouvido ou em ambos os ouvidos. Como adultos, nós reagimos muito. Agora, as crianças muitas vezes camuflam ou encontram outros remédios. Por exemplo, podem optar por ler os lábios
Pois. E às vezes pode andar disfarçadamente, mas nota-se alguma coisa diferente no comportamento da criança. Claro. Diga uma coisa, porquê a Suécia é envolvida neste processo? Eu sou sueco e também, iniciei este projeto de doutoramento na Suécia, na Universidade de Gotemburgo, e daí também, quando eu mudei-me para Portugal, para viver no Algarve, seguimos com o mesmo estudo e fica uma colaboração internacional. Ficou uma colaboração, e essas colaborações são sempre boas porque são sempre feitas em parceria de dois países e duas realidades diferentes. Absolutamente. Por exemplo, já agora, já que é da Suécia, qual é de facto a incidência da otite serosa, porque na Suécia existem dados que em Portugal com certeza não existem, qual é a incidência da otite serosa na Suécia comparativamente com Portugal? Tem esses dados, doutor? Sim. Incidência é, de facto, o número de crianças que têm esta doença por ano. E nossa incidência na Suécia é 400.000 crianças por ano. É muito, não é? É muito. E por esta razão também é sempre bom ter estes dados, porque logo pode também motivar-nos de ir uma direção ou outra direção. Saber que, de facto, quase todas as crianças ficam com otite serosa. Não é nada perigoso. Contudo, é importante descobrir e tentar ajudar com os meios possíveis para melhorar a qualidade de vida destas crianças. Pois, no fundo, parte tudo daí, parte tudo de facto haver políticas também que possam ajudar. A principal ideia que nos ficou e a principal questão que nós gostávamos de deixar aqui é a questão que se relaciona de facto com o facto de fazer uma limpeza excessiva ao ouvido. Isso é muito importante, portanto, não limpar demais é bom, ao contrário do que nós podemos pensar, e, portanto, existem óleos que podem ajudar nesse processo no caso de se sentir que, de facto, algum problema existe. No caso disso não acontecer, de facto, o especialista é o melhor caminho a seguir. Será por ali, não é verdade, doutor? Sim. Doutor, que mensagem é que gostava de deixar lá para casa para os pais? Que este é para os pais que têm crianças em casa e que, de alguma maneira, se apercebam que há aqui um problemazinho que... Qual é o primeiro sinal a que eles devem estar atentos e o que é que devem fazer perante esse sinal? Sim. Otite serosa é uma condição comum. É importante não ficarem assustados e também não ficar desiludidos se de facto notam que a criança poderá estar a ouvir mal. Okay. Mas é importante ser descoberto, ser seguido e tratado por algum especialista na área que pode ajudar a criança para melhorar. Okay. Existem técnicas não cirúrgicas, existem técnicas cirúrgicas. O nosso foco é melhorar a qualidade da vida da criança e todos passamos por isso. Basicamente, podemos dizer que se calhar todos já tivemos pelo menos um episódio de otite serosa e cá estamos. Isso não é uma coisa... Se calhar nem demos por isso, a maioria de nós nem deram por isso. Neste momento também, com o desenvolvimento da medicina, estamos mais acima dos acontecimentos para conseguir captar as situações mais cedo e evitar, sobretudo, as complicações desta entidade. Última questão que tenho para si hoje, relativamente ao otorrino, de um modo geral, em Portugal, como é que estamos comparativamente, já que temos um ponto de comparação com a Suécia? Como é que acha que Portugal está relativamente ao otorrino, à prática, ao estado da arte, digamos assim, comparativamente com a Suécia? Eu acho que o Portugal é um dos países, de facto, mais desenvolvidos na Europa em termos de ter as últimas tecnologias presentes cá. Sim, acho que sim. Isso é bom. Agora, isso é bom. Eu acho que podemos notar também que existe, sequer, uma discrepância no nível, como notamos, em muitas coisas na sociedade. Como existe uma discrepância entre os ricos e pobres, que notamos. Esta discrepância não existe na Suécia. Lá também, às vezes, podemos ter uma diferença de nível, por vezes, que pode-se notar em medicina. Serviços prestados num serviço poderão ser diferentes com outro serviço. Mas eu acho que o nível geral é muito alto. Temos colegas altamente competentes a nível internacional e é que é um orgulho para nós todos que vivemos cá. Obrigada, doutor, pela sua presença no nosso programa. Agradeço-lhe imenso e acho que deixámos aqui todas as indicações necessárias numa primeira fase para, de facto, acalmar os pais no caso de sentirem que há uma criança que está com alguns problemas ligados à questão da audição, de ouvir menos ou de ouvir mais. E deixámos também o recado para que não se limpe os ouvidos com objetos e utensílios que não são necessários. Muito obrigada pela sua presença. É o final do programa de hoje, do Saúde em Jogo de hoje. Já sabe que eu volto para a semana. Até lá.
próxima.